Então, nós estamos na nossa sexta aula da matéria de Histórias de Israel, um panorama no tempo e no espaço do povo escolhido do Deus eterno. Nós paramos na página de número 15 e até o determinado período falamos bastante a respeito do povo de Israel nas páginas bíblicas, dentro das páginas do Velho Testamento, o período intertestamentário. E falamos um pouco da história do povo de Deus nas páginas do Novo Testamento, período que Cristo veio à Terra e o período do grande profeta João Batista. E foi um período de decadência espiritual muito grande, um povo com um coração muito endurecido devido às guerras deste período intertestamentário, com certas dificuldades de aceitar a pregação de profeta como João Batista e até mesmo ao reconhecimento da pessoa do Messias. E às vezes nós criticamos bastante os judeus, como eu já vi muitos crentes falar que os judeus são contrários a muitas religiões. Nós temos que levar em conta que o padrão de ensinamento apresentado aos judeus no período da sua saída do Egito e até a sua chegada no Sinai era um padrão bem rigoroso, com um estilo de culto bem cronometrado e bem dirigido, bem detalhado. E, de repente, eles deparam com muitas dificuldades nos seus exílios, e mesmo que eles puderam retornar à sua terra, como nós falamos, seguiram como um povo vassalo. E muitas guerras que ocorreu nesse período do Império Macedônio-Grego trouxe um certo endurecimento entre o povo judeu em relação às demais religiões. Então, tudo que surgia de forma diferente aos seus pensamentos dentro da Torá, para eles não era válido. Então, nós temos que entender isso. Se nós observarmos no período de Salomão, no período do rei Davi, e alguns outros reis, como o próprio rei Ezequias, que foi o precursor de uma liberdade para os babilônios entrar dentro de Jerusalém, nós vemos que esses grandes homens que marcaram a história do Velho Testamento, eles tinham aliança com o povo gentil, com o povo que nem sequer professavam a religião ou que professavam a religião pagã. Então, não é como os judeus do período do Novo Testamento, mas eles endureceram assim devido às guerras e muitas dificuldades. Então, quando nós formos observar os judeus nas páginas do Novo Testamento, temos que levar isso em conta. Não estamos de forma alguma aqui querendo passar pano sobre os judeus dos períodos das páginas bíblicas do Novo Testamento, mas lembrando que eles chegaram nessa história que inicia, conforme o Evangelho de Mateus nos narra, muito endurecido. E tanto sofrimento e até mesmo o que vai decorrer agora, porque a preocupação da apostila agora é narrar a história judaica fora das páginas da Bíblia. Como nós iniciamos um pouco na aula passada, falando a respeito da maior diáspora que aconteceu entre os judeus, a maior dispersão, que foi no ano 70 depois de Cristo, cumprindo profecias bíblicas narradas no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e também em Lucas, a partir do capítulo 17, como se trata de algumas questões históricas e escatológicas, nós vemos que essas profecias se cumpriram. E esse período que nós temos através de recursos de livros históricos que foram escritos por homens que viveu este período ou que viveu um pouco depois, como foi o caso de Eusébio de Cesareia. Ele narra justamente um período que houve algumas comunidades cristãs, tanto que eram judeus, na verdade, que os primeiros cristãos nós temos que levar em conta também que eram judeus,
que foram a partir dos discípulos de Cristo, que eram judeus, os 12, os 70, os 12 que foram chamados de apóstolos, aqueles judeus que foram batizados com o Espírito Santo em Atos 2, e a comunidade judaica que cresceu dentro de Jerusalém. Então, eles eram judeus. Depois que alcançou os povos gentios, a partir do capítulo de número 8, que é a dispersão dos judeus saindo de Jerusalém, boa parte, no capítulo 11, narra a chegada dos judeus, até judeus que não eram apóstolos e nem ocupavam um cargo eclesiástico, chegam em Antioquia da Síria, e ali começa uma comunidade judaica cristã dentro da cidade da Síria, ou melhor, da Antioquia da Síria. E ali o povo espalha, ali com Paulo e Barnabé e outros que se agregaram a eles, eles tiveram a capacidade de espalhar o cristianismo no mundo antigo. Então, nós vemos que a história do povo judeu ela começou desde o período do Velho Testamento, teve esse intervalo com o governo de nações sobre eles, e estende-se até o período novo, e acaba ali quando nós vemos a história da igreja terminada, não terminada, mas com a história de Paulo, e com outros livros que são extra-bíblicos, nós temos conhecimento de como ocorreu a vida de muitos dos apóstolos e até a morte de João, esse que escreveu o Evangelho, o Apocalipse e as 3 cartas. E homens como Eusébio de Cesareia, filho de Alexandria, e outros escreveram as histórias paralelas com a Bíblia e narrando as histórias dos judeus, de maneira que hoje chegou a nossas mãos muitos materiais que nos enriquecem em relação à história do povo de Israel. Há uma grande necessidade de conhecermos a história do povo judeu, não para que tenhamos pena deles e tampouco, como eu falei numa aula passada, para que nós tenhamos Israel como relógio do arrebatamento. Não tem nada contra quem defende essa linha escatológica, não há problema algum, mas nós temos que ficar com a Bíblia. Isso é somente uma linha escatológica. E a Bíblia em si não dá margem para que Israel seja um relógio que marca o arrebatamento da igreja. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de acontecimento, que tudo que ocorre com Israel, nós já desesperamos, já pensamos, Jesus está voltando. Mas Jesus está voltando, isso é evidente. O apóstolo Paulo fala assim, olha, que quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro. Aí ele fala, e nós que estivermos vivos, seremos transformados. Então, o apóstolo Paulo estava esperando Jesus para aquele dia, que ele se inclui no momento da transformação. Então, esse desejo da volta de Cristo é para todo salvo que ama, como diz o próprio apóstolo Paulo, a vinda do Senhor e que aguarda a receber dele os seus galardões. Mas uma coisa nós não temos que ficar pensando com qualquer acontecimento que ocorre em Israel, já é a volta de Cristo. Que é como eu falei na aula passada, todos os acontecimentos que Cristo narrou em Mateus 24, que ocorrem como terremotos, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, a proliferação de falsos profetas e falsos Cristo. Somos presenteados no Brasil com um falso Cristo, o Henrique Cristo, presente ruim, mas temos lá no Brasil um Cristo. Então, isso tudo é simplesmente mostrando que o que Cristo falou é verdade. Então, mostra que ele vai voltar. Se acontecem terremotos em grande escala, guerras que devastam famílias, que causam fome e muitas coisas, que Jesus disse que haveria fome em vários lugares, a fome é a consequência da guerra, a peste é a consequência da fome. Então, nós vemos que peste ali no sentido de proliferação de doenças e pandemias, e isso tudo são profecias que Cristo proferiu
que está acontecendo e que mostra que o que ele falou é verdade. Se tudo isso é verdade, então a sua vinda também é verdade, que ele diz que isso marcava os princípios de dores e também marcava que o que ele disse em relação à sua vinda era verdade. Porque a pergunta dos discípulos no capítulo 24 de Mateus é quando se daria a sua vinda e quando aconteceria aqueles atos da destruição de Jerusalém e do templo. Então Jesus começa mostrando o que iria acontecer. Então nós temos Israel, irmãos, como o povo de Deus escolhido por eleição e que nós temos que orar por esse povo, mas nunca ter a visão neles como um padrão escatológico para a vinda de Cristo. Tem muitas profecias que há de se cumprir ainda em Israel? Tem, mas em relação a Cristo, já se cumpriu todas. E muitas coisas que os judeus não conseguem entender, que através de profecias que eles não entenderam, isso traz uma certa dificuldade para que eles se acheguem a Cristo. Mas hoje nós temos um número muito grande de judeus cristãos que realmente professam a sua fé em Cristo, confessam Cristo como Senhor e Salvador e Messias. Diferente de grupos religiosos que nós temos hoje, se você buscar na internet, você vai ver muitos grupos religiosos judaicos que todos eles têm um pensamento diferente, uns mais radicais, outros mais liberais, outros com viés até antibíblico. Tem judeus hoje que não acreditam em Deus, judeus. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que todo judeu é crente. E depois eu descobri que não, estava no início da minha caminhada, e quando eu descobri que Karl Marx ele era judeu, Nietzsche era judeu, Sigmund Freud era judeu, e nenhum deles acreditava em Deus. Então há uma possibilidade de que o pastor errou na sua estatística muito grande, porque e temos muitos outros judeus que vivem no Brasil, que não professam religião alguma, que não acreditam em Deus. Então, nós vemos que a história, irmão, do povo de Israel para nós, ela é importante. Não simplesmente para acumularmos informação, mas para que nós venhamos a entender a história desse povo e ter esse povo como alvo das nossas orações, para que se cumpra o Salmo de número 122, que nós venhamos a orar pela paz de Israel. E isso é um trabalho da igreja. Israel, eles viveram um período que eles tinham uma lei nas mãos, mas que essa lei ficou bastante obscura, como diz o apóstolo Paulo para eles. Que o apóstolo Paulo fala que todas as vezes que eles liam a lei, eles ficaram embotados. Embotado quer dizer uma faca quando pede o corte. Então é o mesmo que ele dizer que eles estavam cegos e eles não tinham condição de compreender a lei. Está no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele até fala, melhor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e ele chega a dizer que eles ainda tinham o véu sobre o rosto, da mesma forma que Moisés tinha. E, então, a revelação da Bíblia que nós temos hoje, isso foi oculto aos judeus, porque eles liam a Bíblia de forma cega, de forma com véu. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós, com a cara descoberta, vamos refletindo a glória do Senhor, de glória em glória. Então, nós hoje temos essa revelação, que inclusive nesse mesmo texto tem um versículo que todo mundo usa de forma errada, que é onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então, eles acham que a liberdade é para pular, para cair, para correr na igreja, para plantar bandeira, para subir nas colunas da igreja, para correr com cadeira, como alguns supostos cheios do poder de Deus correm na igreja. Então, não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer que, em contraste com a lei que os fariseus liam, ou os judaizantes liam e não entendiam, que hoje nós vivemos no período da graça, isso é o Espírito, nós vivemos no período do Espírito, no período da graça, e aonde há o Espírito Santo, aí há a liberdade de interpretação correta da lei, nós podemos estudar e entender a lei de Deus na iluminação do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Então, nós temos que orar por eles, por isso. Nós hoje recebemos uma graça maior,
é porque nós vivemos num período, temos o Espírito Santo e ele nos capacita a entender. E, além de tudo, temos a formação do cano do Novo Testamento, que interpreta aquilo que ocorreu no Velho Testamento, ou na Antiga Aliança, que nos facilita melhor entender a ação desse Messias que veio morrer por nós. E eles tiveram essa dificuldade. Então, esse é um pano de fundo que nós temos que entender por que deveríamos estudar a história de Israel, principalmente nesse período pós-bíblico. E como eu já falei, irmãos, homens como Eusébio de Cesareia, que ele tem um livro chamado Os Primeiros 4 Séculos da Igreja Cristã. Ele traça o desenvolvimento da Igreja Cristã desde a morte dos apóstolos, o período dos pais da igreja, que ele foi um dos pais da igreja, e mostra também como ocorreu muitas perseguições entre os judeus, como ocorreu esse período do ano 70 depois de Cristo. É claro que Flávio José ele escreve com mais detalhe, porque ele escreve como historiador e como ele viveu. Então, ele viveu aquele período. Já Eusébio de Cesaré já é do fim do século IV depois de Cristo, melhor, já no início do século V. Então, ele não viveu esse período, como Flávio José. Então, a literatura de Flávio José é mais rica em detalhes para que venhamos a compreender o que ocorreu nesse período aí, pós a morte de Paulo e Pedro, e até o período pouco antes do Apocalipse descrito por Flávio José. Então, nós paramos na página de número 15, o período histórico. Aí nós vamos ver aí o ano 70 depois de Cristo, até o final do século XIX. Então, aqui nós vamos discorrer essa parte que trata desse período que ocorreu com os judeus. É claro, está bem resumido aqui, mas ocorreu muitas, irmãos, muitas coisas com os judeus. Claro que boa parte é em cumprimento do pedido deles, quando eles mesmos disseram para Pilatos que, ao escolher Barrabás, que era um rejeitado por eles, mas ao escolher Barrabás, ele disse que o sangue de Jesus viesse a cair sobre eles. Então, eles chegaram a dizer isso, que o sangue dele caia sobre nós. E isso veio acontecer já de início no ano 70 depois de Cristo, e em todo o período da história, até o período da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver os judeus sofrendo bastante. Hoje nós temos uma pausa das pessoas que são. Eu vou falar de judeus, porque antissemita existe muito povo que é semita. Eu vou falar anti-judeu. O povo que é contra os judeus, como já ocorreram em vários lugares. Um dos primeiros países a dar asilo para os judeus foi o Brasil, mas também foi muito covarde em deportar muitos judeus na Primeira Guerra Mundial de volta à Alemanha, coisa que muitas pessoas não sabem. Então, isso é algo que marcou na história. Nós tivemos um período muito bom pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, que um brasileiro foi quem assinou para que o povo de Israel voltasse a ser nação, no ano de 1947, que foi o decreto, em 48 eles voltaram a ser nação. Porém, nós também tivemos, na Primeira Guerra Mundial, um judeu brasileiro que deportou judeu do Brasil para a Alemanha, para os campos de concentração, para sofrer, melhor dizendo, no período da Primeira Guerra Mundial, e sofreram bastante. Então, o que nós vemos é que muitos povos prejudicou o povo judeu. E a história vai mostrar isso. O pastor me mostra aqui que, como eu já falei, que esse período do ano 70, que nós discorremos um pouco aí de quando o general Tito entrou dentro de Jerusalém, após cercar Jerusalém por 3 anos, eles conseguiram derrubar o muro após ter grande fome, muita dificuldade, a água já não existia mais água, então a fome tomou conta do povo, o desespero, muitas pessoas passaram a ficar fraco, outras morreram, como o pastor descreveu. Então ele teve facilidade de entrar na cidade, destruir os muros, queimar muitas casas, deu a ordem de não destruir o templo, mas talvez alguém não sabia da ordem ou até mesmo desobedeceu por conta própria em interesse de saquear todo o ouro que havia lá, que foi o que aconteceu. Flávio José descreve isso.
e ele descreve, na maneira que, se você lê no livro dele, parece que ele escreve com um tom de muita tristeza, quando ele fala que um soldado lançou uma garrafa com combustível inflamável e ateou fogo ao templo. Quando você lê lá, você percebe um tom de tristeza na escrita dele. E esse período fez com que os judeus se dispersassem. Em Lucas e em Mateus, há uma passagem que fala que aquele que estivesse no eirado, eles não descesse. E aquele que estivesse em casa, e que ele fugisse para os montes. De acordo com Eusébio de Cesareia, como eu falei no início, eles criaram a comunidade de cristãos em determinados lugares fora de Jerusalém, porque esses cristãos lembraram dessa profecia de Cristo, que já havia passado cerca de 30 e poucos anos, e eles cumpriram o que Cristo falou, que era para fugir para os montes, que não era para voltar em casa para pegar nada, que era para sair correndo e mostrando a dificuldade que as mulheres grávidas e outros teriam de locomover, que eles fizessem rápido. E Lucas descreve isso dizendo que quando você visse Jerusalém sitiada de exército, que foi o que aconteceu. Alguns conseguiram fugir por passagens que é o chamado de portas de escape, quando se houvesse algum tipo de invasão em Jerusalém, eles tinham as pequenas portas, não essas que eles inventaram, as portas de agulha, mas as pequenas portas que eram como que rotas de fuga por alguma coisa que acontecia dentro da cidade, e eles pudessem fugir. E esses cristãos, lembrando dessas profecias, conseguiram sair de acordo com Eusébio de Cesareia. E eles não voltaram para tirar nada de dentro de casa. Já aqueles judeus que não eram cristãos, que não acreditaram na profecia de Cristo, permaneceram dentro de Jerusalém, porque o interesse dos judeus era proteger a cidade que eles acreditavam, como aconteceu no período de Nabucodonosor, sendo a cidade que o nome de Deus estava. Mas nesse período o nome de Deus já não estava dentro de Jerusalém, já há um bom tempo. Desde que eles cortaram o Messias da terra, o nome de Deus já não estava dentro de Jerusalém. A cidade do grande Deus, que rejeitou o grande Deus, não teria como. Jesus, no capítulo 19 de Lucas, versículo 41, diz a Bíblia que Jesus chega diante de Jerusalém, que é a segunda passagem na Bíblia que fala que Jesus chorou, e a Bíblia fala que Jesus chorou ao ver Jerusalém. E ele vai e fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu vos ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintainhos ou pintinhos, e vós não o quisestes. Aí ele profere uma palavra de destruição sobre Jerusalém. Mas o interessante é que ele chora ao ver a destruição de Jerusalém. É só você ler o capítulo 19 do Evangelho de Lucas, que você vai deparar com essa passagem. Então, irmão, nós vemos que o povo buscou para si isso. Quando eles disseram que cai sobre nós o sangue dele, aconteceu da maneira que eles pediram. Então, o pastor vai mostrar isso aqui. Então, ele disse que foi durante. Esse foi o maior período de dispersão. Ele fala que Israel ficou cerca de 1.900 anos espalhado pelo mundo, vagando entre nações e sendo vítimas de perseguições e até de assassinato. E ele mostra que o único elo que eles tinham, ou seja, uma esperança de retornar à sua terra. Isso havia a promessa deles retornarem à sua terra, como sempre aconteceu com eles, e essa promessa ela passou o maior período que já existiu entre eles. Ele passou 70 anos na Babilônia, o que é 70 anos perto de 1.900 anos de diáspora, espalhado. Hoje você vê judeu em todos os cantos do mundo. Existe comunidade judaica no Nordeste, que os portugueses que foram para o Brasil, boa parte era de linha de judeus, e eles estabeleceram-se no Brasil, e hoje alguns estão tentando reconhecer a sua genealogia dentro das famílias judaicas, e você vê, é claro que muitos judeus lá que são de linha, mais na frente nós vamos ver, sefaradita, melhor, askenazitas, não aceitam esses
judeus que surgiram no Nordeste, falando que são judeus, e fazem cultos judaicos e celebram festas e coisas semelhantes pelo fato de que eles não conhecem a Cristo, claro, e eles estão tentando retomar para eles a cultura judaica. Uma das coisas muito interessantes, os irmãos já ouviram falar do cantor Gonzaga, Gonzaguinha ou Gonzaga? Fala assim, Camão. Os irmãos lembram que o Gonzaga cantava sempre com aquele chapeuzinho, parecendo meia-lua, igual o que os bonequinhos do Lampião antigamente tinha? Não sei se todo mundo queria falar de Lampião, os mais novos aí. Lampião, o cangaceiro lá nordestino, que para alguns é herói, para mim ele era só um ladrão. Tem pessoa que tem ladrão como herói, eu não consigo entender isso, não, os valores invertidos. Mas ele era um ladrão e assassino. E Lampião também usava esse estilo, mas eu não sei se ele tinha linhagem judaica. Esse chapeuzinho, que do estilo do Gonzaga, ele é criação de judeus no Nordeste. Foi o primeiro lugar onde judeus pisaram no Brasil, que inclusive muitos sobrenomes que existem hoje, é claro que muitos sobrenomes foram dados sem linhagem judaica, mas boa parte das origens dos sobrenomes que existem no Brasil, como Coelho, Oliveira, Carvalho, Silva, são sobrenomes extraídos da linhagem judaica. Ferreiro, Figueiredo e daí por diante. São tirados ou de alguma profissão ou tirado de alguma espécie de árvore ou de animais da linguagem judaica. Então, eles, para tentar esconder, isso aconteceu primeiro na Polônia e em Portugal, os judeus que mudaram a maneira de se chamar para que as pessoas não os perseguissem. Mas a perseguição na Polônia e Portugal foi muito grande entre os judeus, contra os judeus, melhor dizendo, que eles tiveram que inventar sobrenome, porque com o passar dos anos, como eu expliquei para os irmãos, os judeus não tinham sobrenome no período bíblico, mas desse período das perseguições, principalmente na Segunda Guerra Mundial, já existia sobrenome. Então eles tiveram que trocar os seus sobrenomes para que eles pudessem viver na sociedade e não ser perseguido. Se você pegar qualquer documentário relacionado ao período da Segunda Guerra Mundial, ao período que Hitler comandou a Alemanha, os judeus era obrigatório, ao passar na rua diante de um alemão, eles tirar o seu chapéu e cumprimentar o alemão balançando a cabeça. Isso era obrigatório. Então era algo muito humilhante para um judeu. Eu acredito que para qualquer cidadão você ser obrigado a fazer uma coisa que você não precisa fazer. Eu acho que cumprimentar alguém tem que ser de boa vontade, não por obrigação, simplesmente porque você é de uma raça diferente. Mas esse é para nós entendermos como que os judeus espalharam em todo mundo. E o pastor vai mostrar aqui que eles, de boa parte da vez, eles foram obrigados forçado a aceitar a religião daquele país. Ou mais à frente vamos ver que, na verdade, os judeus foram obrigados a negar o judaísmo e ser católico forçado. Se os irmãos pegar o período da história, vão ver que os judeus eles tiveram que se transformar em católicos por força, passar por batismo católico e muitas outras coisas dentro do catolicismo. Muitos judeus eles enganaram os católicos, eles não importaram com aquilo, continuaram professando a sua fé no judaísmo, porém eles tiveram essa obrigação de se batizar e falar que era católico. Então, esse período não foi isso, o povo dispersou. Aí o pastor vai mostrar aqui que durante esse período, do ano 70 para frente, os judeus tiveram seus altos e baixos. Ele vai mostrar aqui sobre a revolta de Bar Kokhba. Ele fala que talvez foi o evento mais significativo que ocorreu depois da queda de Jerusalém entre os judeus. Ele fala que durante o reinado do imperador Adriano, o imperador Adriano, irmãos, foi o imperador que levou os supostos palestinos, como eu falei na aula passada, para Jerusalém, para a região de Jerusalém, após ele assumir o governo de Roma e tentando apagar a história dos judeus e o nome dos judeus. Então, ele trocou o nome daquela terra e tentou fazer com que
todo o nome dos judeus ou de Israel fosse apagado debaixo dos céus. Aí ele fala que esta revolta começou quando este imperador, querendo levar avante a sua política de tornar homogênea a cultura romana, transformou Jerusalém em uma verdadeira cidade romana, denominando-a de Aelia Capitolia. Isso causou enorme agitação e o famoso rabino Akiva tentou conter as massas. Esse rabino, mas ele era muito importante, ele era um homem muito inteligente, bem versado na lei, e sempre se destacou bastantes homens versados na lei dentro da história do povo de Israel, no decorrer dos anos, principalmente depois do período da dispersão, sempre levantou alguém, por isso que eu falei que o Talmud sempre recebe uma emenda pelo fato desses homens que levantam e a sua maneira de interpretar a lei desperta o interesse do povo, ele consegue cativar pessoas, e há essa emenda nas interpretações, a chamada Guemará, no Talmud. E ele conseguiu conter essa revolta dos judeus nesse período, que foi um período, como eu já falei, que outros povos ocupou a terra deles, ficou uma minoria dentro de Jerusalém, mas eles passaram a conviver com esse povo. Há um erro muito grande, às vezes, que as pessoas pensam que os árabes ou os palestinos, eles, nesse período, eles prejudicaram os judeus em perseguir, isso não aconteceu. Se você pegar os recursos históricos, é claro que aqui não está falando, esses povos que ocupou ali, que alguns eram árabes, e houve mais misturas que deu os palestinos, que eles não se julgam ser nem árabe, nem ser nada, e se julga ser descendente dos filisteus realmente, que a palavra palestino foi um erro, que era para ser filistia, eles ajudaram os judeus. Eles não prejudicaram os judeus de início. Eles não prejudicaram os judeus. Então, eles abraçaram os judeus, as comunidades judaicas que tinha lá. Porém, os judeus não se contentavam com aquilo, porque a terra era deles. Mas esse povo de início abraçou. Aí o pastor mostra aqui que, então, um descendente da linhagem de Davi, por sobrenome, por nome melhor, de Simão Bar Cozeba, tornou-se líder da rebelião. Sua linhagem colaborava para que ele pudesse ser considerado Messias, até que o sábio, até mesmo o sábio Akiva, o seguiu e mudou o nome dele para Bar-Coba, ou seja, filho da estrela. Então, o que o pastor está mostrando aqui é o seguinte, que surge esse Bar-Coba, ele lidera um grupo de pessoas para uma rebelião, ele possivelmente tinha uma boa oratória, convenceu o povo por ver que ele era da linhagem de Davi, possivelmente da linhagem de Davi através de Salomão, direito ao trono, que não existia mais, mas eles ainda tinham essa perspectiva, e chegaram até a coagitar que ele poderia ser o Messias, porque o Messias verdadeiro, que veio, morreu, ressuscitou, era inconcebível na mente dos judeus que o Messias morreria. Ele teria que libertar o povo de Israel do jugo romano, e não foi o que Jesus fez. Isso, se você conversar com qualquer judeu ortodoxo hoje, ele vai te dizer a mesma coisa, que Jesus não foi o Messias porque ele não libertou e não restaurou o reino de Israel. Porque o reino de Israel, muito que Israel voltou a ser nação, o reino de Israel não foi restaurado na perspectiva judaica. É claro que foi na perspectiva espiritual. E a perspectiva deles era que Jesus chegaria e destruiria o governo romano, ou daria um golpe de Estado, ou seria como Davi, e Israel não pertenceria mais ao Império Romano, ele não seria mais vassalo do Império Romano. E Jesus veio preocupando com a alma do homem que estava mais presa do que Israel, presa ao Império Romano. E, nesse sentido, o povo de Israel abraçou Bar-Kokhba porque ele tinha de tudo realmente para ser o Messias, na perspectiva política. E, por isso, eles entraram junto com ele nessa revolta. Aí passou a mostrar que, na primeira fase da rebelião, Jerusalém foi tomada pelos judeus e os sacrifícios foram restabelecidos, embora sem templo, que o templo estava destruído. O próprio Sinédrio foi reorganizado, mesmo que por pouco tempo. Novamente,
era hasteada a bandeira da independência judaica. Ou seja, nós vemos que essa revolta foi tão forte, essa rebelião, que eles conseguiram tomar a cidade principal, que era Jerusalém, a cidade do grande Deus, e, além de tudo, eles conseguiram reconstruir o Tribunal Superior de Israel, que foi o Sinédrio. O pastor Degola ocupou um espaço pequeno de tempo, mas eles conseguiram colocar esse tribunal que ele julgava todos os tipos de leis espirituais. Então, eles conseguiram reorganizar uma forma de culto, mesmo sem tempo, como é até hoje, e levantar o sinédrio. Mas isso durou pouco tempo. Como o pastor fala, que eles conseguiram novamente uma independência, conseguiram aquela bandeira aqui na literal, a independência entre aqueles povos dentro de Jerusalém. Mas as legiões romanas conseguiram expulsá-los da cidade, conforme o pastor mostra. Eu falei aqui na aula passada, retrasada, bom, o Império Romano, eles massacravam. O Império Romano, o exército deles era um exército muito treinado, com números enormes de pessoas. Onde eles chegavam, eles conseguiam fazer o que eles queriam. Naquela época, eles tinham todos os tipos de armamento que eles precisavam naquela época, que era funda, flecha, espada, escudo, a lança, muitos cavalos, eles tinham tudo. E Israel não tinha nada. Principalmente esse pequeno número de pessoas que invadiu Jerusalém. Então, quando eles chegaram, eles conteram a rebelião com facilidade. E eles sabiam como os judeus eram, então eles chegaram em grandes tropas. Aqui o pastor Tegolog, eu sei que todo mundo já ouviu falar, que possivelmente, eu creio que todos aqui sabem como tu é uma quantia de legião, quando se fala de legião, que é entre 1.000 até 6.000 soldados, isso é uma legião. Muitos fecham a questão que são 6.000. Não, uma legião é comandada por um general de 1.000 a 6.000 soldados. Isso é uma legião. Por exemplo, se o general tem 1.000 soldados, ele tem uma legião de soldados. Se ele tem 2.000, tem uma legião de 2.000 soldados. E o grau maior seria 6.000. Isso seria uma legião. Estão entendendo? De 1.000 a 6.000. Isso é legião. Há alguns teólogos que falam 5.600. Eu não sei se é correto ou se eles querem arredondar para 6.000 para ficar um número fechado. Mas uma coisa é muito soldado. São soldados, muitos soldados, para poder conter a rebelião, e eles não tinham como. Aí nós vamos ver aqui que a cidade caiu após 3 anos e meio de cerco. Bar ele foi encontrado entre os mortos, e também o Rabino Akiva, encontrado entre os mortos, porque na rebelião o Império Romano veio e acabou. Quem quer permanecer vivo, joga as armas no chão, como foi o próprio Flávio Josefo fez, e é levado como prisioneiro político. Quem não quer é morto à espada. Então, foi o que aconteceu com Bar a primeira tentativa de rebelião pós o período do ano 70 depois de Cristo, teve só um pequeno período de glória e caiu. Assim continua a história dos judeus. Ao passou a mostrar que o novo centro de diáspora. Essa parte aqui, bom, passou a mostrar que os judeus tiveram um período de glória, um período bom, onde eles conseguiram desenvolver muitas coisas, ser bem visto pelo povo, porém, sempre a sua maneira religiosa de viver trazia certos problemas para os judeus. O desenvolvimento que eles tinham também no meio de sociedade causava alguns tipos de inveja nas pessoas, que acabavam levando uma certa revolta contra os judeus, e isso trazia prejuízos para os judeus. Então, passou a mostrar aqui o seguinte, que nesse período, ele fala, os judeus tinham agora de encontrar um novo território, ou seja, após esse período aqui que eles foram expulsos de Jerusalém, os que permaneceram vivos, os que foram levados cativeiro para Roma, teve que permanecer preso, e outros morreram. Então, ele fala que cerca mais ou menos de 400.000 judeus permaneceram em comunidades espalhadas pela Galileia. Ele fala que eles foram proibidos de exercer muitos aspectos da sua religião, como circuncisão, guarda do sábado, ordenanças rabínicas e qualquer outro de observância da lei. Então, isso aqui, irmãos, para os judeus era difícil de ser cumprido.
Exemplo, a guarda do sábado para os judeus era tudo, como é tudo até hoje, principalmente os judeus ortodoxos. A circuncisão é, é quase igual ao sábado, que é essa marca onde a pessoa cortava a pele que cobre a glândula maior da genitália masculina. Então, isso para ele, essas duas coisas eram importantes demais. Circuncisão, guarda de sábado, e a dieta religiosa, como o pastor mostra aqui, que era uma observância da lei. A comida kosher, ou kosher, que é a comida aprovada, a palavra kosher quer dizer aprovado. Então, eles foi proibido todo esse tipo de observância. A guarda do sábado e as ordenanças de novos rabinos. Então, eles não tinham esse tipo de coisa. Isso criou um certo problema para os judeus, porque aí, quando nós falamos disso aqui, nós falamos da forma de culto judaico. Se não tem isso, não tem culto. E se não tem culto, eles ficavam preocupados com a situação e isso lhes causava revolta a pontos que eles poderiam novamente criar uma rebelião. Porém, o pastor mostra aqui que após a morte de Adriano, quem sucedeu ele, que foi Antônio Pio, ele mostra que ele foi mais liberal. Ele possibilitou os judeus a um renascimento. Eles passaram a habitar novamente tranquilo, voltou à sua religião, passaram a estudar. O pastor mostra que eles estudou, passou a ser considerada a essência de sobrevivência nacional para o povo, a qual faltava as condições normais de identidade coletiva. Mais embaixo ele fala que depois houve um deslocamento para Babilônia e Síria, onde grande comunidade judaica se estabeleceu. Ou seja, eles partiram daqui, um grupo de judeus, habitaram nas regiões da Babilônia, que é perto, pelo que nós entendemos pela geografia, nas localidades do Iraque hoje, e ali eles estabeleceram a comunidade. E essa comunidade desenvolveu bastante, tiveram novamente os seus cultos estabelecidos, eles conseguiram desenvolver, prosperar financeiramente, e dali, conforme na outra página o pastor vai mostrar, até se desenvolveu o segundo Talmud, que é chamado de Talmud babilônico. Esse Talmud babilônico ele é mais completo do que o Talmud de Jerusalém ou o Talmud palestino. Se você ouvir falar de Talmud babilônico, Talmud palestino, a única coisa é que o Talmud babilônico tem um desenvolvimento maior nas questões da Guemará e nas questões de contos, de poemas, de lendas, por exemplo. Se você pegar o Talmud de Jerusalém, lá não traz a história de Lilith, mas se você pegar o Talmud da Babilônia, você vai encontrar a história lendária de Lilith. Os irmãos já ouviram falar de Lilith? Já ouviram? A suposta. É mentira isso aí, tá, irmãos? Estou citando aqui, mas é mentira. A suposta primeira mulher de Adão, antes de Eva. Aí isso aí é uma história mais para outra ocasião. Então, isso contém o Talmud babilônico e tem essa história lendária. Já o Talmud de Jerusalém não tem. Isso não interessava para os judeus da região de Jerusalém. Por isso não tem. Mas tem muitas outras coisas que existem no Talmud babilônico, por isso que o pastor coloca que ele era mais completo, pelo fato de ele trazer muitas mais interpretações de passagens da Bíblia com outros tipos de pensamentos de rabinos do que o Talmud de Jerusalém. O Talmud de Jerusalém, irmão, parece que ele foi organizado e mais por pessoas de linhas de pensamentos, como se fosse dos fariseus. Se você for estudar hoje a linhagem judaica das religiões, você vai entender que os judeus ortodoxos, esses do chapeuzinho, daquele cachinho, eles seguem a mesma linhagem dos fariseus. A mesma linhagem, eles guardam a lei do mesmo jeito dos fariseus. Então, esse é o pensamento dos judeus ortodoxos. Por isso, o Talmud de Jerusalém, que é uma organização mais por eles não preocupam muito com essas lendas contadas de outros povos. Isso para eles não interessam muito. Por isso que o pastor coloca isso aqui. Aí ele vai mostrar, irmão, também que, além dessa forte comunidade que havia na região da Babilônia, havia também uma outra comunidade de judeus ao norte da Europa. Isso está falando da França e da Alemanha, onde judeus foram chamados de Askenazi.
A palavra Askenazi, irmãos, ela quer dizer alemão. Isso é o significado da palavra. Askenazes quer dizer alemão. E ele vai mostrar que, mas o fato do cristianismo tornar-se religião oficial e ter tomado toda a Europa fez com que a situação dessa comunidade se tornasse cada vez mais insegura. Nesse período aqui, bom, estamos falando do cristianismo. Sim, bom. Seria o Talmud? Hã? O que seria o Talmud? O irmão perguntando o significado ou o que é o Talmud em si? O Talmud, irmãos, é um livro de tradições judaicas. É um livro de tradições, Isso. Mas aí nessas tradições, histórias. isso, tem histórias verdadeiras e fictícias, tem muitas alegorias que são através de alguma linguagem através de símbolo, tem poemas, aí tem reflexões e tem interpretações do Velho Testamento, que é chamado da Guemará. São interpretações do Velho Testamento. Tem a Midrash, ele é dividido em Midrash e Guemará. Então, as Guemarás são as interpretações, as Midrash são contos. É, Hoje me parece que o Talmud está em 16 volumes. É um livro bom de ter na biblioteca. Não é muito barato, mas é um livro bom de ter na biblioteca. Se encontra no Brasil e encontra aqui. Há livrarias aqui que pede no Brasil e traz para a gente o Talmud. Então, é um livro muito bom. É claro que é como qualquer outro livro, você tem que peneirar o que você pode tirar ali. Que, inclusive, o que eles falam a respeito de Jesus não faz sentido. Eles trazem muita crítica a Jesus, usam palavras, muitas coisas lendárias em relação a Cristo. Mas nós temos a Bíblia que fala de Cristo. Agora, muitas coisas em relação à interpretação da Bíblia ajudam bastante. A cultura judaica, a maneira que eles veem as questões de alimentação que está em Levíticos, que nós, às vezes, temos uma certa dificuldade de entender por quê, eles explicam por quê. Não são todas as interpretações que são boas, mas tem muita coisa boa. Por exemplo, tem uma interpretação deles que eu não concordo, é que, eu não sei se os irmãos sabem, os judeus ortodoxos, ou boa parte dos judeus, até os cabala, eles não comem nenhum tipo de sobremesa que contém leite após eles comerem alguma comida que tem carne. Os irmãos sabiam disso? Se eles comem alguma comida que tem carne, eles não podem comer, por exemplo, um pudim, uma salada de fruta. Se eles comerem peixe, eles podem comer. E da linha de pensamento deles, tem que esperar no mínimo de 1 a 2 horas para poder comer uma sobremesa que contém leite. Porque lá no livro de Levítico está dizendo que você não pode comer o filhote do cabrito no leite da sua mãe. Mas o texto lá está querendo dizer que você não pode utilizar o leite para cozer o cabrito, para que a carne dele fique macia para você comer. Aí eles pegam, melhor, isso aí é o que eles ensinam. E o texto lá em cima quer dizer o seguinte: que você não pode pegar o filhote quando ele está mamando, antes dele desmamar, e matá-lo. É isso que o texto em cima quer dizer. E não que você não possa pegar a carne, picar e colocar no leite para ela ficar mais macia. Vocês vão entender o texto? Mas eles interpretam assim. Não são todos os rabinos, mas boa parte da interpretação no Talmud é crida assim. E o único problema do Talmud para muitos judeus é que é o que eles chamam de lei oral. É que o Talmud tem mais valor do que a Bíblia, até do que a Bíblia hebraica. Para alguns judeus, o Talmud está acima da Bíblia hebraica. Já os judeus ortodoxos, não. Os judeus ortodoxos, a Bíblia é tudo. No mesmo nível nosso de pensamento, apesar que nós temos o primeiro e o segundo testamento, nós cremos assim. Mas os judeus ortodoxos, tem alguém falando alguma coisa? Para os judeus ortodoxos, o Velho Testamento ele é tudo. Então, mas outros judeus, como os reformistas, os Cabala e outros, eles têm outros livros que têm mais valor do que a Bíblia. Os Cabala, por exemplo, tem a Zohar, tem o Talmud, tem vários outros tipos de livros que têm mais valor do que a Bíblia. Então, não há problema nenhum, nós temos até a Zohar em casa, apesar de ser um livro místico, e e ter também o Talmud. Não há problema nenhum. Mas temos que lembrar, a Bíblia ela está acima disso tudo. Pode ajudar bastante na interpretação, mas
Temos que tomar cuidado com. É igual comentário bíblico. O Talmud ele é um comentário. Temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas seria bom se os irmãos pudessem ter um Talmud, não teria problema nenhum. Só teria que ter um espaço bom na sua biblioteca, Eu são vou atrás, 106 então. volumes. E volume grosso, não é volume Então tá fino, bom, não. então. Volume grosso. Então, irmãos, nós vemos aqui que o pastor vai mostrar que nesse período do sucessor de Adriano, os judeus puderam gozar de uma boa liberdade. Ele fala que eles Ei, fica com passaram Deus. a estudar, a interpretar a lei, eles tiveram uma nova identidade, mas embaixo ele mostra que eles deslocaram para a Babilônia e ali criaram uma nova comunidade, ampliou o Talmud de Jerusalém para o Talmud babilônico e chegaram num período que eles foram para a Europa, principalmente para o norte da Europa. E nesse período que eles foram para o norte da Europa, eles foram chamados de askenazis ou de alemãos. Esses judeus askenazis, irmãos, eles têm uma certa dificuldade. Os judeus são divididos, esses judeus europeus, em askenazi e em sefaradita, ou sefardita. E eles, se você percebe até o sotaque, você percebe a escrita deles, os judeus askenazi têm uma escrita bem quadrática e reta. Os sefadidos têm uma escrita meio tombada. Então, as pessoas sabem por isso, os que são. E os judeus sefaraditas, os sefarditas, eles ficaram na Península Ibérica, que é entre Portugal e Espanha. Então, eles desenvolveram ali. E já esses Askenazi desenvolveu do lado da Alemanha, no norte, e esses outros no sudeste da Europa. Então, por isso, eles ficaram separados e tiveram um desenvolvimento diferente do hebraico, o sotaque diferente e até mesmo a escrita. Mas é claro que a escrita só tomou forma diferente, mas o significado é o mesmo. E separaram bastante. Há uma certa dificuldade dos judeus Askenazi aceitar os sefarditas, porque os sefarditas, boa parte deles são de descendência pelo pai. E eu não sei se o irmão sabe, os judeus eles velam pelo matriarcado. Para eles, um judeu só é judeu se ele é descendente de mulher. Tudo para defender que o judeu só é através da linhagem de Isaac, que é filho de Sara. Vão entendendo? Então, por isso há um matriarcado. E não pelo fato, por exemplo, teve Ismael, que era filho de Agar, que era uma egípcia. E Ismael, junto com os árabes que são descendentes, também são semitas. Mas não são judeus, porque não são descendentes de Isaac. E também com o pensamento, aí já vem para a parte teológica, de que o matriarcado é que predomina na linhagem judaica, eles tentam negar Jesus como sendo um legítimo judeu, porque nós temos duas mulheres não judias na linhagem de Jesus, que é Raabe e Ruth. Sendo assim, ele não seria um judeu puro. Vão entendendo? Então, tudo já de caso pensado para negar esse Jesus que nós servimos, que é nosso rei, e que é rei de toda a terra. Então, o pensamento askenazi tem essa crença de que o judeu só é judeu se ele vir de uma linhagem de mulher. Já os judeus sefardita, eles acreditam que se você tem um parente judeu na família, você é judeu. Não importa. Se é pai, se é mãe, isso não faz diferença. É judeu e não muda nada. E a verdade é que ser judeu ou não ser não muda nada para ninguém. O próprio apóstolo Paulo disse isso, que não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, todos são de Cristo e acabou. Não há circuncisão, não há incircunciso e nem circuncisão. Tudo é através de Cristo. Ele vai mostrar, irmão, que o período islâmico, esse período islâmico, irmãos, foi um período que o povo islâmico tomou conta de muitos lugares, na Europa, tomou conta de Jerusalém. Hoje nós vemos um número grande de árabes, aquela mesquita de Omar ali, o chamado Domo da Rocha, que é o jeito que eles gostam de ser chamado. Tudo porque, nesse período que os árabes tomou conta de toda a Europa, de toda a Ásia, eles passaram a dominar. Por isso que houve muitas cruzadas da Igreja Católica com o interesse de expulsar
esses muçulmanos ali das terras palestinas e nunca conseguiram. Então, lá até hoje, houve muitas guerras, muitas dificuldades, muitos problemas, e eles não conseguiram avançar, porque esse foi um período que os árabes espalharam mesmo. Então, o pastor vai mostrar aqui que, enquanto isso, os judeus que viviam na Europa viram as nações tornarem-se católicas e passaram a adotar a política antissemita. Na Espanha, o Concílio Eclesiástico de Toledo exigiu a explicação das leis antijudaicas. Na França, durante a dinastia de Merovígios, exigiu-se o batismo ou a expulsão dos judeus em 629. Isso levou muitos a uma conversão nominal, como eu falei no início. Com todas essas pressões, o número de judeus decaiu em toda a região do Império Romano. Dos 3 milhões de judeus que havia no templo, no segundo templo, este número caiu para menos de meio milhão no início do século VII. O início do século VII é o início que a Igreja Católica se assume como apostólica romana. Esse período, como eu falei, período que os islãs começou a crescer, e eles crescendo, houve certas dificuldades com a Igreja Católica. A Igreja Católica, lembrando que até no período da Reforma só existia a Igreja Católica. Não existia outra igreja supostamente cristã que tinha outra placa, somente a Católica Apostólica Romana. Não existia outra igreja. Por isso, quando se fala nesse período de cristianismo, estamos falando do cristianismo católico da época. E esse catolicismo, que já estava em decadência, perseguia os judeus e tinha esses problemas em tentar dominar a terra de Jerusalém. Ao pastor vai mostrar que no período de 622 depois de Cristo, marca o início do calendário muçulmano, quando Maomé foge da Meca para Medina. Então ele fala que entrava então no mundo mediterrâneo e no Oriente Médio uma nova era, dominada pelos seguidores do Alcorão, livros sagrados muçulmanos. Em Medina, a posição de Maomé no que tange aos árabes estava assegurada. O que o pastor quer mostrar aqui, irmãos, que nesse período foi o período que Maomé supostamente julga ter recebido uma visita do anjo Gabriel. Ele ainda chama de arcanjo, a Bíblia não chama ele de arcanjo, mas diz que ele recebeu uma visita e o anjo Gabriel lhe citou o Alcorão, segundo o que se entende em todos os livros que eu já li a respeito do islamismo, que inclusive tem um livro muito bom chamado Islã, o Enigma, que trata da vida de Maomé e do desenvolvimento do islamismo. Não é um livro cristão, é um livro muito bom. Ele mostra que ele era alguém analfabeto que recebeu essa suposta visão, ou várias aparição do anjo, não visões, que ele, por muitos dias, lhe citou o Alcorão, e ele tinha um amanuense como o apóstolo Paulo que escreveu o Alcorão para ele. O anjo citava para ele, que só ele via o anjo, e ele citava para o seu amanuense, o seu copista, que de onde surgiu o Alcorão. O Alcorão, irmãos, é um livro cheio de regras, de éticas, de padrões de alimento também, de alimentações, e tem algumas coisas dentro da Suná ou da Suna que é um pouco estranho, mas é um livro de cunho religioso que trata de muitas coisas que eles copiaram do Pentateuco. Então, nesse período, Maomé tem que fugir da Meca. Ele foge para Medina e ali ele casa com uma mulher que era muito importante na sociedade e ela apresentou ele para muitas pessoas. Isso facilitou o desenvolvimento do islamismo nesse período. Ele se tornou alguém, podemos dizer, famoso, alguém conhecido nesse período. E essa mulher, ela me parece que ela trabalhava quase como uma desembargadora, e isso lhe deu muito acesso a pessoas importantes a Maomé. E fez com que o islamismo teve condição de se expandir. Por quê? Lembrando que ele utilizou de um meio fácil. O cristianismo desse período era um cristianismo que apresentava muitas dificuldades, principalmente nesse nascimento da Igreja Católica. E muitos dogmas, muita teologia dogmática que dificultou as pessoas a dar crédito. E uma coisa muito triste nesse período, não está na apostila aqui,
Mas muito triste é que a liderança da igreja estava envolvida em muito escândalo nesse período. E os judeus em muitos problemas. Isso deu um espaço muito grande para o islamismo se expandir. E com a expansão do islamismo, não somente em questão religiosa, mas em expansão de terra, eles passaram a dominar em muitos lugares. Aí o pastor vai mostrar aqui, mais embaixo, que eles chegaram até, antes de chegar na Palha, eles chegaram a apresentar o islamismo para os judeus. Segundo eles, era parecido, mas os judeus em nada havia semelhança. Mas o pensamento que eles tiravam do Alcorão, eles achavam que a religião deles era parecida com o judaísmo, por ser uma religião monoteísta, uma religião que também zelava a dieta religiosa e não preocupava muito com o guarda de alguns dias, apesar da visão deles a respeito de Jesus era diferente da respeito dos judeus. Uma das coisas, irmãos, que eu não sei se os irmãos sabem que os muçulmanos acreditam em Jesus. Os irmãos sabiam disso? Eles acreditam em Jesus, eles acreditam que Jesus vai voltar, acredita mais do que muito crente. Eles acreditam que Jesus vai voltar e vai levar um povo para o céu. Mas antes de levar um povo para o céu, o período que nós chamamos de milênio, para eles é um período que Jesus implantará e todos os povos se converterão ao islamismo, aí eles irão para o céu. Porque Jesus é um grande profeta. É um grande profeta, e por Jesus ser um grande profeta, é assim que eles creem. Mas eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, qual igual a Deus, mas que Jesus é o Messias dos judeus e de todos os povos. E que Jesus é um profeta qual igual a Abraão e a Maomé. E o papel de Jesus, eles também não acreditam que Jesus morreu e ressuscitou. Eles acreditam que isso está no Corão, que Jesus ele desapareceu e Judas, parece que no pensamento dele, Jesus fez alguma coisa com que Judas ficou parecido com ele, e Judas foi crucificado no lugar de Jesus. Esse é o pensamento islâmico, que a face de Judas mudou e confundiu a mente das pessoas, e eles crucificaram Judas no lugar de Jesus. Mas que Jesus ele vai voltar para buscar o povo que vai se converter ao islamismo. Mas, então, o pensamento deles, eles achavam que era parecido com os judeus, mas os judeus rejeitaram. E nos judeus rejeitaram, sim, Então, por aí, será que existe uma possibilidade do anticristo voltar do povo islâmico? é o que nós falamos na aula passada. Há uma possibilidade que muitos estão crendo nesses últimos dias de que o anticristo possa ser um descendente de um judeu como palestino, que os palestinos são islâmicos, de um judeu como palestino. Porque, na verdade, eu não creio que o anticristo vai ser religioso. O anticristo vai ser um líder político Político. de conhecimento muito religioso. E, melhor, político e militar. Religioso vai ser o falso profeta. Então, nós temos que entender que o período que os escritores bíblicos escreveu é um período que estava bem atrás do avanço que nós temos hoje. Então, mas eles deixou essas pistas que ele seria um líder político e militar, enquanto o falso profeta, se seguimos a sequência do capítulo 13 do livro de Apocalipse, a besta que emerge do mar, anticristo, a besta que emerge da terra, falso profeta. Então, os dois trabalhando, que a Bíblia fala que a besta que emerge da terra faz com que as pessoas adorem a besta que emerge do mar. Esse adorar ali pode ter incluído muitas coisas, reverência, acreditar nele, dar ouvido que ele fala, que lá fala que com a sua boca eles estarão dizendo, ó besta, quem é semelhante a ti. É um estilo de reconhecimento através da liderança de um homem religioso. Por isso que eu disse para os irmãos que o tal do irmão Romilson, quando o Francisco, o defunto Francisco, o Nilton Manuel Macron, ele chegou a falar com o Francisco que era a besta que emergia da terra pensando e falando, dizendo que ele era o falso profeta. Ele era um falso profeta, mas não o falso. E do mesmo jeito que o Manuel Macron também não era o anticristo, como não é até hoje. Então,
Mas o pensamento escatológico do Romilson não estava errado, porque o falso profeta e o anticristo trabalham em unidade. A ponto que o falso profeta, diz a Bíblia, que se possível foi, ele faz milagres aos olhos de muitos. Fogo cair do céu e coisa semelhante, para que as pessoas possam adorar a primeira besta. Está entendendo? Então, a possibilidade do falso profeta ser um judeu nascido em Israel, porque todos interpretam falando que a besta que é média da terra, a terra ali tem a ver com a terra de Israel. De ser nascido em Israel, o falso profeta. Não importa, é como eu falei, não se sabe se existe mais tribos. As únicas tribos que foram preservadas é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E hoje se dispersou que quase ninguém consegue guardar a sua linhagem, a não ser os levitas. Então, o falso. Até quem acredita que o falso profeta seria um levita. Há quem acredita nisso. O cunho oficial de um levita no Velho Testamento, que era a condução do povo aos papéis religiosos. Então, eles acreditam. Há quem defende isso. Pode estar certo ou não. Pode estar certo ou não. Mas o anticristo, há essas possibilidades. Hoje, muitos voltam a esse pensamento dele ser alguém nascido na Palestina, pelo fato de ser filho de um judeu com um palestino, lhe dando a facilidade de fazer essa aliança com muitos. Eu não lembro qual das irmãs que até me perguntou se poderia ser o genro do Trump, que seria o anticristo, pelo fato. Porque ele é um judeu, não sei se os irmãos sabem, ele é um judeu e ele foi um dos que promoveu esse acordo de paz hoje na Palestina, que incluiu a Arábia Saudita. Eu falei com os irmãos que na aula passada que em 2020 o Trump conseguiu fazer um acordo de paz que ele supostamente não conseguiu alcançar a Arábia Saudita, que é um dos mais fortes países árabes. E dessa vez ele conseguiu. E há até uma linha de pensamento que acredita que o próprio Benjamin Netanyahu seria o anticristo. Porque o Benjamin Netanyahu parece que ele, ao assinar o decreto de paz, ele disse que, por enquanto, ele vai aceitar aquela aliança. E dá um certo parecer, conforme Daniel fala, que na metade da semana romperá a aliança. Então, a maneira da fala do Benjamin Netanyahu parece que essa aliança vai ser rompida algum dia. Esse acordo de paz feito da Palestina. Mas é o que eu estou dizendo. Esse acordo de paz feito pelo Trump não quer dizer que é o acordo de paz do anticristo. Vocês estão entendendo? Suponhamos que se fosse o Benjamin Netanyahu quebrasse, seria de acordo com a Bíblia. Há pessoas, como eu estou falando, defendendo escatologicamente que esse acordo de paz é o acordo de paz do anticristo, chamando até o Trump de anticristo. Que o Trump é o anticristo, que está muito semelhante com a Bíblia e coisa assim. A única coisa que nós temos que entender, que já foi pregado por muitos anos, a questão da perseguição do anticristo, aquela perseguição da maneira que João viu no livro do Apocalipse, o cavalo branco, depois o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, que são os símbolos do cavalo branco o anticristo, cavalo vermelho a guerra, que após romper a aliança tem guerra, após a guerra vem o cavalo preto, que sempre após guerra vem fome, e fome junto com guerra faz com que as doenças tomem conta do lugar, que é o cavalo, lá fala amarelo, mas a cor verdadeira seria um cavalo pálido, que simboliza realmente as doenças e muitos outros tipos de coisas que ocorrem. Essa visão tenebrosa que João mostra para nós faz com que as pessoas imaginem que o anticristo vai ser um camarada que vai vir e vai matar o pessoal, como já foi pregado bastante. Nós temos que entender que a política de hoje não tem a ver com a política da época do Império Romano. A política de hoje é diferente. Os acordos de paz são diferentes. Então, tudo ocorre dentro de uma sincronia da política que existe hoje. É claro que as guerras daquela época eram guerras que, se fosse comparar com as de hoje, elas desaparecem. Porque o que é uma espada e um arco e flecha perto do. Eu não vou colocar nem bomba de uma calibre 50, de um tanque de guerra que não precisa nem ter uma bala muito grande, pode ser os tanques de guerra antigos que calça calibre 50.
Eu não sei se o irmão sabe o que é calibre 50. Calibre 50 é uma bala que ela é maior do que essa caneta aqui que eu estou com ela na mão. E ela é quase do tamanho dessa régua. Ela corta uma chapa de ferro dessa grossura. Isso é um calibre 50. E nós estamos falando que hoje existem armamentos bem piores do que isso. Estão entendendo? Então, naquele período, nós temos que tentar transferir as profecias que foram mostradas e as visões de João para o período de hoje. Então, há certa dificuldade, há muita fantasia com o que é simbólico do Apocalipse, com o que é hoje. Hoje surgem tantas coisas, por exemplo, surgiu ultimamente aí o suposto helicóptero com uma certa aparência de um gafanhoto, e todo mundo acredita que aquilo ali é a profecia de João, dos 200 mil gafanhotos, e blá, blá, blá. Bom, entendemos uma coisa: a linha de pensamento escatológico, principalmente pré-tribulacionista, é que os judeus rejeitaram a Cristo, por isso o anticristo vai vir, o anticristo vai fazer uma aliança com os judeus, e lá a Bíblia não fala que os judeus, fala que é com muitos. Agora, vamos lá. Os judeus não sabem disso, não. Os judeus sabem dessa história que é contada no pensamento pré-tribulacionista. Eu estou falando do antigo, existe muito pensamento pré-tribulacionista que é pautado na Bíblia, é bom. Mas eu estou falando daqueles fantasiosos que surgiu nos períodos das décadas de 80, que as pessoas inventou versículo que não está na Bíblia. E se os judeus sabem de toda essa história, por que eles deixariam acontecer essas profecias, essas supostas profecias? Vocês estão compreendendo? Então, muitas coisas que cumpriu na vida de judeus é a falta de conhecimento das profecias. Não por conhecer a profecia, porque o conhecer profecias faz o certo. Então, há um pensamento muito errado. Agora, respondendo o irmão, eu, particularmente, as profecias indicam ou essa parte que é o período, a Palestina, porque o príncipe do povo que adivinha destruiu a cidade é o povo romano. O príncipe era o general Tito e o povo romano. Lembrando que todas as cidades, como Jerusalém e a região da Palestina, era província romana. Eles tinha os seus governadores, como tinha Pilatos, tinha o seu rei, que também era vassalo pelo Império Romano, mas era uma província romana, como Éfeso, que era cidade grega, era província romana, e muitas outras. Então, esse Império Romano que Daniel viu, que ainda nem cogitava a existir com tanta força, que depois ganhou força, quando ele chegou na Terra, toda essa região pertencia ao Império Romano. Então, nós temos que ter essa perspectiva geográfica. Com a perspectiva geográfica de hoje, tem alerta que muitas coisas que surgem, as pessoas pensam que é. Por exemplo, com a criação da União Europeia, todo mundo acreditou que o anticristo estava chegando. Com a criação de organização, por exemplo, quando criou o cadastro físico, o CPF, era o anticristo, era a marca da besta. Depois achou que a marca da besta era realmente um carimbo, era tatuagem, é chip, é código de barra, é mais um monte de besteira que o povo andou inventando. Eu não descarto, é claro que se eu for interpretar a marca da besta do jeito que está na Bíblia, vai ser uma marca literalmente do corpo. Caragma quer dizer marca, literalmente é como marcar escravo a ferro com a letra do dono do escravo. Aí já tinha as pessoas que era tatuagem do número 666. E o número 66 virou até um número satânico agora, e vai daí por diante. Então, e João deixa muito claro que quem conseguir ler e somar e tem inteligência, interpreta. Agora, muitas coisinhas que não faz sentido. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. As interpretações bíblicas, ela tem que ser interpretada pela própria Bíblia, não pelos nossos pensamentos com coisas que estão acontecendo. E estar de olho nas profecias. Então, esse tipo de assunto é igual eu falo. Eu creio que possa sim ter a possibilidade dele vir dessa região. Mas ele teria que ser um judeu, ele teria que ter um sangue judeu, mesmo misturado com o palestino. E eu já vi pessoas defender que ele é um palestino. Porque o profeta Daniel ensina ou fala que tem que ser um judeu. Não sei se o irmão já reparou, Daniel 9, ele fala que haveria um príncipe e ele firmaria aliança com muitos.
E não está falando que em si é um judeu. Mas é claro que hoje, por exemplo, um político do nível do Trump, ele teria facilidade no país que ele está, com o país mais poderoso do mundo, como eles costumam dizer, ele é o homem mais poderoso do mundo, devido estar no país igual esse que nós vivemos, ele tem essas possibilidades de fazer guerra e fazer paz. Posso entender? É claro que ele não está com muita moral para muita coisa, não, porque ele fala demais, mas ele conseguiu fazer uma coisa que a ONU vem lutando por muitos anos, tentando fazer esse acordo de paz. E o falecido Yasser Arafat, ele sempre mentiu com esses acordos de paz dele, ele só fazia supostos acordos de paz para ele conseguir levantar financeiramente e os seus armamentos para guerrear Israel. Então nós vemos que tudo sempre foi algo de tramóia e não algo verdadeiro. E nós não sabemos se o que ele fez vai ser sustentável, porque o próprio primeiro-ministro de Israel deixou claro que, por enquanto, ele concorda com o acordo de paz, mas não tem nada que fala que ele está 100% de acordo. Então, a história do povo de Israel é algo bem complicado. Eles não são um povo fácil de mexer. Eles, como eu falei, nós temos que entender que Israel, com pouco tempo que eles voltou para sua terra, eles tiveram duas guerras, e dali para frente as guerras não pararam. Por isso, há necessidade de orar por Israel e a necessidade de entender por que eles são como são. Eles não são um povo, como o próprio Benjamin Netanyahu falou, que eles não iam esperar eles enriquecer urânio para que eles destruíssem Israel. Eles foram lá e destruiu a base e não quis saber de nada. Matou os químicos, todo mundo estava lá dentro. Matou os 5 químicos, destruiu as 3 bases e fim de conversa. Eles não querem assunto com o povo. Eles não vão esperar eles fazer. Os irmãos já viram a guerra, já leram sobre a Guerra dos 6 Dias, ou a Guerra do Yom Kippur? São 12 nações contra Israel, encabeçado pelo Egito e o Irã e esse povo aí árabe. Eles atacou Israel num sábado, na Guerra dos 6 Dias, e na Guerra do Yom Kippur, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Porque eles sabiam que isso é importante para os judeus. Eles chegaram e lançaram um míssil lá e matou muita gente. Só que na Guerra do Yom Kippur, o que fez Israel? Foi lá e destruiu todos os caças deles quando estavam no chão. Todos do pátio do Egito, eles foram lá e lançaram míssil e destruiu todos os caças. Então, se os irmãos puderem, talvez depois eu vou pegar o vídeo e vou mandar para os irmãos no grupo. Se os irmãos puderem ver a reportagem, é muito interessante em relação a Israel. A maneira que Deus. Você vê que é Deus. O jornalista não conta sendo Deus, mas você vê que todas as coisas que contribuem foi a mão de Deus, mostrando que eles ainda são um povo da eleição divina. Mas, como eu repeti para o irmão, eu creio que há possibilidade sim dele vir desses povos. Claro, com a linhagem judaica, ou segue a linha que é defendida pela Assembleia de Deus, que vai ser do antigo Império Romano, que hoje nós temos, que é a Europa. Pode ser que venha de lá realmente esse homem do pecado, homem da iniquidade. Tá bem? Então, irmãos, o pastor vai mostrar aqui, em relação ao islamismo, o seu desenvolvimento, ele fala que os judeus rejeitaram a sua proposta. Cada no penúltimo parágrafo fala assim, mas, no geral, a situação dos judeus foi positiva. Maomé morreu em 632 e, sob a dominação muçulmana, os judeus ingressaram no novo período de expansão física e intelectual. Em contraste com o zoroastrismo e o cristianismo, que sofrem grande decadência, os judeus não se conservavam sua crença ancestral, como também ganharam uma nova força no país das conquistas muçulmanas. Na região da Babilônia e da Palestina, os judeus floresceram como nunca, bem como nas comunidades judaicas da Síria e do Egito, bem como na região oeste, próximo ao local da antiga cidade de Catargo. O que o pastor quer mostrar aqui, que com a rejeição ao islamismo, e o islamismo, como eu falei, estava avançando, os judeus rejeitou e continuaram tocando sua vida tranquilo, prosperando, crescendo, indo para outros lugares, desenvolvendo financeiramente,
sendo aceito ainda pelos muçulmanos com a sua religião, dentro do judaísmo, dentro dos seus preceitos pela lei, guarda do sábado e coisas semelhantes. Lembrando, meu, que os judeus, a guarda do sábado para os judeus em si, é, eles não têm isso como aceitas. Aceitas de hoje, como algumas igrejas batistas que passaram a guardar os sábados, viraram sabatista, e igreja como a Adventismo do sétimo dia, que tem o sábado como padrão de salvação. Para os judeus, o sábado é um dia religioso para eles, que foi uma conquista trabalhista e que eles têm o sábado como sagrado no sentido de culto a Deus. Todos os serviços de culto eram feitos no sábado. Por isso, para os judeus, isso é importante. Então, para essas seitas que viraram sabatista, se os irmãos conversar com qualquer sabatista, ele vai dizer que o sábado é padrão de salvação. E para os judeus, não. Que, inclusive, o judeu ortodoxo, quando ouve falar que alguma religião fora do judaísmo guarda sábado, eles riem dessas pessoas. Eles riem mesmo, riem com o sentido de ironia, que eles não sabem o que estão fazendo. E esse é o pensamento dos judeus em relação a isso. Então, para os muçulmanos, isso não importou eles guardar sábado, ou seja, qualquer outra coisa. E lembrando que os judeus, se você for a Israel hoje, você vai ver, no dia de sábado, bombeiro trabalhando, médico trabalhando, polícia trabalhando, as pessoas públicas trabalham no dia de sábado. Porque é claro que dentro do Talmud eles têm um pensamento que se você for salvar uma vida, você pode quebrar uma lei cerimonial e até mesmo o sábado, que não afetaria, no caso, da sua moral com Deus. Você não pode salvar alguém matando outra pessoa como assassinato. Que os irmãos, o não matarás nos 10 mandamentos é não assassinar. E o que é um assassinato? É algo que vem de uma vingança que brota no coração de alguém ou de um ódio. Isso é assassinato. Por exemplo, um policial que está trabalhando e ele, de repente, tira a vida de um meliante para salvar uma outra vida de alguém honesto, que foi rendido pelo meliante, ele não cometeu pecado. Não estou incentivando ninguém a matar ninguém aqui, não, tá, irmão? Ele não cometeu nenhum crime e nenhum pecado, porque ele está simplesmente exercendo o seu ofício de um militar que ele está salvando a vida. Isso é o que a Bíblia ensina em relação aos códigos de guerra e código militar. E não tem a ver com assassinar, não tem a ver com tirar a vida por ódio. E por isso, de forma alguma, concordo que cristão tem arma. Se tem alguém que tem, me perdoa, mas eu não concordo. Então, irmão, de acordo com a linha muçulmana, a religião judaica não ofendia em nada para eles. Em nada. Eles tinham o seu profeta, os muçulmanos tinham deles, as duas religiões estavam desenvolvendo, o islamismo desenvolveu bastante nesse período, e o pastor vai mostrar na página 17 que a comunidade judaica, na maior parte das vezes, puderam funcionar com relatividade, com relativa autonomia na execução dos seus negócios internos. O que ele quer mostrar aqui, irmãos, é que ninguém interferiu na vida deles nesse período aqui, da sua forma de trabalho, do seu desenvolvimento financeiro, da sua forma de culto, os seus negócios internos, as suas negociações que levou os judeus a ficar muito ricos nesse período. Até o questionamento até hoje, por que todos os judeus são ricos? Na verdade, não são todos os judeus são ricos, existem judeus pobres. Somente no Brasil, já mostrei no Nordeste, que existe muito judeu pobre. Aqui na América, é claro que está centrado o maior número de judeus ricos, está na América. Alguns lugares na Europa, eles mexem muito com diamante, com ouro, esse tipo de coisa, estão centrados na Europa, na Bélgica, em vários outros países da Europa. No Brasil, somente em São Paulo, onde foi um dos lugares que os judeus centrou bastante, boa parte dos judeus lá são ricos. Mas isso não tem a ver com nenhum mantra, com nada. Tem a ver com que eles realmente trabalham bastante. Eu não sei se o irmão já viu aqui dentro do mall algumas judias ali vendendo aquele sal do Mar Morto, creme não sei da onde, e inventam um monte de mentira para te vender, e eles vendem aquilo, e não é barato. Vocês estão entendendo? Eles não têm preguiça para trabalhar. E outra coisa, eles têm um estilo de vida quase igual o pensamento o,
Me fugiu que o nome que agora aqui, dos benditos lá da sociedade secreta, lá, me fugiu o nome. Maçons? Maçom. Eles têm um pensamento de um ajudar o outro. Esse é o pensamento dos judeus. Vamos entender? Por isso eles prosperam. Eles conseguem trabalhar em unidade, um ajudando o outro, uma comunidade ajudando a outra. Eles não têm esse tipo de disputa entre eles, por isso eles prosperam. E eles conseguem, a verdade, eles trabalham, eles estudam, eles são pessoas dedicadas. Se você for observar, a maioria dos prêmios Nobel foram dados aos judeus. Os judeus descobriram muita coisa, os judeus fizeram muitas coisas. E enquanto outros países não fizeram nada. Todos os prêmios Nobel de paz ou de qualquer outra coisa que é dada, o maior número que leva é os judeus. Os judeus são os criadores de muitas coisas que nós temos o uso hoje e que as pessoas não sabem. Então, por isso, eles prosperam, eles são criadores de coisas. Por exemplo, parece que a dipirona é feita pelos judeus. E as pessoas tomam de pirona, mas nem sabem que foi feito pelo judeu. Essa calça que aqui na América, eu não sei como que se pronuncia, na verdade vem do nome dele, então seria Levi, que é Levi Strauss, o nome dessa marca de calça que alguns falam Levi's, ou Levi's. Sabe essa marca de calça Levi's ou Levi's, eu não sei como que os americanos falam. Ela é de um judeu chamado Levi Strauss. Levi, aí você vê um S separado que é do sobrenome dele. Então eles trabalham, eles criam coisa, por isso eles são prósperos. Todo mundo que trabalha e vai trabalhar e conseguiu estudar e alcançou um emprego bom, ele vai, se ele organiza, ele vai, sem contar que eles são assim também, né? Por isso que eles prosperam. E eles chegaram num país igual esse e conseguiram avançar, conseguiram prosperar e documentados e coisas semelhantes. Então, eles têm foco, essa é a razão. Não tem mantra, não tem nada, nada dessas coisas. De que eles têm um mantra diferente que faz eles serem ricos. Isso aí é invenção. E como eu já falei, eu conheço judeu que é pobre, então não tem nada a ver. Mas esse período aqui, irmãos, eles conseguiram desenvolver, trabalhar, desenvolveram, negociaram. Tem uma parte que nós vamos chegar aqui, que fez os judeus prosperar muito, é a chamada dinheiro emprestado com juro. Isso até desencadeou uma grande perseguição aos judeus por causa dos empréstimos com juro. Ao passou a mostrar que os judeus eles galgaram altas posições nas áreas das finanças, medicina e erudição. Ou seja, eles tiveram pessoas envolvidas na finança que desenvolveu bastante. Na medicina, como eu já falei, isso nós estamos falando de todos os períodos. E na erudição, temos deles muitas pessoas inteligentes, pessoas que falam bem, pessoas que foram filósofos e outros, pessoas que desenvolveu. Tem um livro de um dos judeus que conseguiu vencer o período da perseguição de Hitler na Alemanha. Ele passou nos campos de concentração chamado Viktor Frankl, não sei se alguém já ouviu falar. Ele escreveu um livro, Uma Vida com Propósito, e nesse livro ele mostra como que os judeus definharam nos campos de concentração, aqueles que desistiram da vida e morreram nos campos de concentração, porque chegou um momento que eles estavam tão cansados das perseguições, do sofrimento, que eles simplesmente se entregou à morte. E eles foram definhando e morreram. E ele foi um dos que venceu isso. Então, ele passou da palestra nos Estados Unidos e quase toda a Europa, pós a Segunda Guerra Mundial, e escreveu esse livro, que é um livro muito bom, eu tenho ele aqui em casa. E ele era um grande erudito, porque ele conseguiu vencer, que desenvolveu. Foi sorte? Não, foi Deus que guardou, claro. Mas ele aprendeu nos campos de concentração uma coisa, que a vida, em meio às dificuldades, você não se rende aos problemas. Você luta para sobreviver. E isso é o que ele dá no livro dele. Não é um livro evangélico, porque ele não era o judeu evangélico. Ele se tornou um grande erudito, alguém que venceu ali nos campos de concentração e passou a dar palestra em todos os lugares do mundo, no Brasil, na Europa, aqui na América. Então, eu passo a mostrar mais aqui embaixo sobre a chegada de um outro rabino, de um período um pouco obscuro e bem tenebroso da história do povo do cristianismo, esse período aqui do século XII, e o período do desenvolvimento do islamismo ainda mais. Esse período do século XII, irmãos, para a entrada do século XIII, foi um período onde a teologia ela teve um grande avanço com Tomás de Aquino e, ao mesmo tempo,
ela teve um esfriamento, porque ela era uma teologia mesclada com um pouco de pensamento filosófico, vindo de Platão, mas ela desenvolveu bem com Tomás de Aquino. Nesse período, o islamismo ainda era forte. Então, o pastor vai mostrar que surgiu esse rabino, inclusive ele é muito respeitado dentro da linha judaica hoje no Talmud, que é o Maimonides, que eles falam, Moisés Ben Maimonides, que ele fala que ele conseguiu fazer um certo, podemos dizer, uma certa paz entre muçulmanos e judeus. E aqui, se os irmãos observar, vai falar que ele foi um médico da corte de Saladino. Saladino era um rei árabe que comandou algumas guerras contra um outro rei chamado Balduíno. Esse Saladino, ele respeitava Balduíno, ele era uma pessoa mais velha, talvez seus 25 a 30 anos, enquanto Balduíno supostamente se nomeou rei desse período, e dentro de Jerusalém, ele, dentro das cruzadas, ele era um jovem de 14 anos e tinha lepra. Inclusive, ele morreu entre os seus 16 a 17 anos. A história dele, irmão, se você quiser ver no YouTube, a história narrada, não tem ele na história, tem a pessoa narrando. É uma história muito bacana e tem também, muito boa de entender, e tem documentários a respeito. Ele venceu muitas batalhas para Israel, inclusive esse Balduíno só respeitava, ou melhor, esse Saladino só respeitava Balduíno. E Balduíno conseguiu obter muitas vitórias para o povo de Israel nesse período. O pastor vai mostrar que após a morte de o Rabi Maimonides, houve uma certa perseguição entre dos muçulmanos com os judeus. Por isso, desencadeou essas guerras governadas por Saladino, que era o rei desse povo muçulmano no período dos árabes, que houve muitas guerras com os judeus nesse período do século XII e XIII depois de Cristo. E esse Balduíno, esse jovem rei, conseguiu vencer muitas batalhas para o povo de Israel, junto nesse período aqui com a Igreja Católica, que é onde surgiu as cruzadas da Igreja Católica, nesse mesmo período que onde surgem os Cavaleiros Templários, por volta dos anos 1100. O pastor, aqui no desenvolvimento da apostila, até mostra uma certa perseguição na França da igreja, que a Igreja Católica sofreu, e muitas derrotas que tiveram. Nesse mesmo período, algumas ordens católicas se desfizeram e houve alguns cavaleiros, segundo a história, que caminharam, peregrinaram para Jerusalém, 9 cavaleiros franceses, de onde surgiu os Cavaleiros Templários, que depois foi encabeçada como uma ordem católica e desfeita por volta dos anos 1300 pelo rei Filipe o Belo e juntamente com o Papa Clemente V. Filipe o Belo induziu o Papa a desfazer essa ordem e expulsá-los da Igreja Católica. Mas a história dos Templários é uma história também bem empolgante e interessante. Eles eram um grupo de cavaleiros mesclado de uma religião misturada com o catolicismo, mas eles faziam voto de castidade, mas não cumpria, mas fazia assim mesmo. E chegaram a ter muitos cavaleiros e eram muito ricos. Isso trouxe uma certa revolta ao rei Filipe. Mas aqui o pastor vai mostrar, irmãos, aqui no finalzinho, da página 17, sobre os judeus da Europa do século XV, desse período de 1942. Nesse período de 1942 foi o fim da vida de um homem chamado Tomás de Torquemada. O que o pastor vai mostrar nesse pequeno trecho aqui é que, ou ele vai mostrar aqui que os judeus funcionavam como uma classe medianeira entre a Europa cristã e o mundo muçulmano. Que o principal motivo foi a sua facilidade em comunicar com as comunidades do mundo inteiro através do idioma hebraico. Tornaram-se também, por isso, grandes comerciantes. Essa parte aqui é interessante que esse período aqui foi o período que os judeus mais enriqueceram. Nesse mesmo período, a Igreja Católica ficou devendo muito dinheiro para os judeus. Isso você encontra na história também, o pastor não colocou aqui, mas eles ficaram devendo muito dinheiro para os judeus. E nesse período eles pegaram dinheiro emprestado para construir uma suposta catedral chamada Catedral del Mar. Era na Espanha isso. Esse período da Espanha. E surgiu
um padre chamado Tomás de Torquemada. Esse Tomás de Torquemada foi o padre que mais investiu em cruzadas contra os judeus. Mataram e prenderam muitos judeus por causa. Foi o que eu falei com os irmãos no início, que as condições financeiras dos judeus cresceu bastante, que isso lhes trouxe prejuízo, porque eles passaram a emprestar dinheiro a juro. E os muçulmanos condenavam isso juntamente com a Igreja Católica. E se você ler na lei de Moisés, os judeus eram proibidos de emprestar dinheiro a juros somente para os seus irmãos, ou somente para o judeu. Mas para o não-judeu, eles levaram isso muito no pé da letra e passaram a emprestar. E eles ficavam muito ricos com isso, porque eles emprestavam dinheiro e as pessoas pagavam juro, e eles não tinham dó do juro. Então, o próprio livro de Provérbios fala que quem pega dinheiro emprestado se torna servo do que empresta. Então, eles tinham lá o conhecimento, pegava emprestado porque queria. E isso causou perseguição por Tomás de Torquemada. E seria bom você pesquisar na internet. Tomás de Torquemada foi um padre que perseguiu. Ele induziu muitas cruzadas contra os judeus. Por quê? Essa catedral Del Mar, que era uma grande catedral da Igreja Católica da Espanha, precisava de terminar a construção. Que, inclusive, a história narra que foi uma das igrejas católicas que mais sugou sangue de pessoas construída debaixo de sangue. Essa grande catedral, construída debaixo de sangue, pessoas trabalhando forçadas, sendo enganada, primeiramente religiosa, com supostas promessas religiosas de galardões e tudo mais, pessoas carregando pedra nas costas, na cabeça, para construir essa catedral. E eles usufruindo de toda aquela riqueza e patrimônios que existia no Vaticano, lá no Império Romano, ou na Igreja Católica dessa época, e simplesmente sem preocupar com nada. E o povo trabalhando duramente, e eles devendo dinheiro aos judeus, preferiram fazer o quê? Ao invés de pagar, que era muito dinheiro, condenaram os judeus por emprestar dinheiro a juros e perseguiram os judeus nesse período que eles chegaram. E esse Tomás de Torquemada morre 6 anos depois da data que está aqui. Ele morreu em 1498. Mas todo um período do seu período como padre na Espanha, ele perseguiu os judeus por causa das questões de dinheiro. Aqui na outra página, quando nós terminarmos, o pastor vai mostrar aqui simplesmente uma coisa, que os judeus eles tinham muita facilidade na área financeira e eles passaram a controlar o capital nesse período aqui, seja na Inglaterra, na França, em toda a Europa, passaram a controlar o capital. E isso trouxe algumas acusações falsas para os judeus nesse período, pela Igreja Católica, novamente, para que eles pudessem não pagar os empréstimos, tomar muitos bens dos judeus. Se você olhar mais no segundo parágrafo, eles foram acusados de profanar a hóstia. Aquele biscoitinho que o pessoal da Igreja Católica toma. Eu não sei como que é aquilo, porque eu nunca tomei hóstia, mas alguém fala que é algo feito com polvilho, eu sei, coloca na boca e ele dissolve. Aí a questão teológica eu sei porque ele dissolve, porque eles acreditam que aquilo vira o corpo, por virar o corpo você não pode mastigar o corpo de Cristo. E a palavra hóstia é uma palavra latim que quer dizer vítima. Isso significa a palavra hóstia. Então, todas as vezes que a hóstia é apresentada na Igreja Católica, eles matam novamente Jesus. Por isso que a Igreja Católica tem aquela parte alta que o padre fala que é chamado de altar da Igreja Católica. Hoje as igrejas evangélicas também se chamam de altar, mas a nossa igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, é chamada de púlpito e não de altar. Porque altar é minha vida, a minha vida é um altar para Deus. Então, nós não temos mais altar. A Igreja Católica tem, porque lá se apresenta a hóstia, então está se apresentando novamente a vítima no sacrifício para morrer novamente. E isso, é claro, respeitando a teologia católica, os seus pensamentos, que eles têm a liberdade de expressão teológica deles, nós não acreditamos, mas não precisamos de fazer crítica. Mas os judeus não fizeram, eles simplesmente foram acusados de menosprezar a hóstia, porque, como nós vimos anterior, eles foram obrigados a batizar, foram obrigados a servir o catolicismo de forma forçada. E por eles não comungar é uma palavra latim que tem a ver comunhão,
Por eles não comungar com a hóstia, eles passaram a interpretar que eles estavam menosprezando ou profanando aquilo que eles chamavam de corpo de Cristo dentro da Igreja Católica. E aí, novamente, desencadeia grande perseguição contra os judeus. Mas tudo, o principal motivo das perseguições aos judeus era por causa das finanças dos judeus, dos grandes empréstimos que a igreja pegava com eles e não pagava, não tinha condição de pagar, e a população, que boa parte deles eram católicos, que pegavam. A história não fala se muçulmanos pegavam dinheiro com eles, que boa parte dos muçulmanos nesse período da Europa também eram ricos. Eles também tinham riquezas. Então, as riquezas que os muçulmanos tiveram facilitou eles expandir o islamismo e até mesmo dominar muitas terras na Europa e na Ásia. Isso foi o que facilitou para os muçulmanos na época. Mas os católicos, como a pobreza era muito grande entre o povo daquela época, devido aos supostos votos de pobreza, esse período também que do século XV é o período, na verdade, século XIV, onde a teologia da pobreza foi alastrada pelos os franciscanos. Francisco de Assis foi um bom teólogo, não sei se os irmãos já leram alguma coisa sobre Francisco de Assis, era um excelente teólogo, tinha algumas interpretações erradas da Bíblia, principalmente o voto da pobreza, e os franciscanos, que também se tornou uma ordem da Igreja Católica, se espalhou e pegava pobreza para o povo. Então, alguns eram ricos, outros eram pobres, e isso lhe fez a dependência dos dinheiros a juro, que desencadeou em grande perseguição no século XIV e XV, no período de Tomás de Torquemada. Bom, nós vamos ficar por aqui. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Na semana que vem nós temos a nossa última aula e os irmãos já têm a data e sabem que é um trabalho. Os irmãos, o pastor deixou claro para os irmãos que é um trabalho essa matéria. Já tem a data, então, maravilha. Irmãos, vamos orar. Eu peço aos irmãos que orem para o pastor. O pastor, não está bem de saúde. Ele comunicou comigo hoje à tarde. Ele estava no hospital. Ele até cancelou a aula do bacharel devido aos remédios que ele iria tomar, e isso lhe deixaria impossibilitado de ministrar a aula para o grupo do bacharel. Ele comunicou lá no bacharel e comunicou comigo. Então, nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor, e peço aos irmãos nas orações, lembro do pastor Luiz, sua família, e que se isso é algum tipo de artimanha maligna, que Deus possa lançar por terra. Precisamos do pastor Luiz aqui por bons anos aqui ainda no Bereia, e que os irmãos possam formar com o pastor Luiz aqui ainda. Temos percebido que ultimamente, tanto ele como a esposa dele tem sido o ataque de muitos problemas de enfermidade, e sabemos que o trabalho que o pastor Luiz faz, principalmente com tanto afinco e zelo de anunciar a palavra de Deus, que não é fácil, nós encontramos poucos hoje com esse interesse. Vemos um grande trabalho confeccionar todas as apostilas da aula. Eu dou aula no pastor Luiz só hoje. O pastor Luiz dá aula segunda, terça, quarta, quinta, somente sexta que o pastor Luiz tinha, não sei se tem ainda, folga. Sem contar que quase toda semana ele tem que viajar para um estado para poder dar alguma aula presencial, como Canérica, New Jersey, outros lugares da Flórida. Então, a vida dele é bastante corrida. E como educador cristão, nós acreditamos que o inimigo possa estar furioso. E vamos agradecer a Deus e lembrar do pastor em nossas orações. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te louvamos mais uma vez pela tua maravilhosa misericórdia, ó Pai, pelo teu imenso amor e por tua palavra, Pai, que é magnífica, que é poderosa e que muda vidas. Seja conosco, ó Pai, que o teu Espírito Santo nos guie em tudo. Dirija-nos, ó Pai, a fazer a tua obra. Que as mãos do Senhor, ó Pai, estejam sobre nós. Pedimos ao Senhor, ó Pai, as bênçãos do Senhor. Que o Espírito do Senhor, ó Pai, esteja dirigindo a cada um dos alunos, ó Pai, presente aqui, dando força para continuar nessa caminhada e que possam concluir esse curso, ó Pai, glorificando o teu nome. Apresentamos a ti também, ó Deus, a vida do pastor Luiz, com a sua família, ó Pai, que as tuas mãos estejam ali, guardando a vida do teu servo, ó Pai, restaurando a saúde,
Repreendemos, ó Pai, qualquer mal em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que guarde o teu filho, cobre com o sangue do Cordeiro e que o poder do teu nome, ó Pai, esteja sobre a vida dele. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que esteja dirigindo a vida do pastor Luiz em tudo e que todas, ó Pai, essas provas o Senhor possa sustentá-lo, ó Deus, guardá-lo e, acima de tudo, ó Pai, pôr um fim nessas provas, ó Pai. Em nome de Jesus, restaura a vida do teu filho, restaura a sua esposa, ó Pai, a saúde, guarda-o desse país, ó Pai, e continua, ó Pai, iluminando o teu filho como diretor dessa escola, como fundador dessa escola, seja com ele, em nome de Jesus. Bom, que Deus em Cristo abençoe a todos, todos tenham uma excelente noite, o resto de semana maravilhoso.